Olá, minhas queridas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, Prof. aqui falando. Estamos aqui nessa aula para a gente poder continuar o estudo sobre a Lei 14.133. Essa aqui é a segunda parte da aula, onde a gente vai trabalhar na sequência já as modalidades listatórias. Então a gente vai entender quando que a gente vai utilizar cada uma das modalidades, lembrando que no finalzinho do vídeo passado eu apresentei para vocês, nós temos 5, né? A concorrência, o pregão, concurso, leilão e o diálogo competitivo. Vamos lá. A gente vai começar com a concorrência. A concorrência eu esquematizei aqui para você para facilitar a sua compreensão e também para a gente poder sintetizar aquilo que está na norma, né? Então a gente vai utilizar a concorrência para bens e serviços especiais, aqueles que não são comuns, porque quando você vê essa palavra comum, bem e serviço comum, você vai utilizar a modalidade pregão, tá? E aí, concorrência, então, seria para bens e serviços especiais, porque eles têm uma alta heterogeneidade ou complexidade, não há como descrevê-los objetivamente. Para obras privativas de arquiteto, engenheiro, que inovam no espaço físico, né, ou acarretam alteração substancial do imóvel, você vai utilizar a modalidade concorrência. Serviço de engenharia comum e especial. Cuidado só, atenção, serviço de engenharia comum também cabe a modalidade pregão, tá? Então, tanto a concorrência quanto o pregão são possíveis para a modalidade não, a contratação de serviços de engenharia comum. Entretanto, serviço de engenharia especial, aí, meu bem, tem que ser a concorrência mesmo, tá? Critérios de julgamento, ou seja, se eu escolher, então, né, essa modalidade listatória chamada concorrência, quais como vão ser os critérios de julgamento que poderão ser utilizados? O menor preço, maior desconto, melhor técnica, conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico. Só não pode ser aplicado o maior lance. Por quê? O maior lance é do leilão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o leilão. Nós temos o pregão. E aí, quando a gente fala do pregão, ela é obrigatória, essa modalidade é obrigatória para bens e serviços comuns, ou seja, os que podem ser descritos de uma forma objetiva. Aplica-se também aos serviços comuns de engenharia, né, que também admite a concorrência, mas não se aplica, o pregão não pode ser aplicado para bens e serviços especiais, para obras, serviços especiais de engenharia, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, locações imobiliárias, alienações. Aí não pode utilizar o pregão, tá? Critério de julgamentos, apenas 2 critérios, o menor preço ou o maior desconto, e o rito é comum. Tanto para concorrência quanto para o pregão, o rito é o comum. E aí eu vou explicar depois o que é esse rito comum, mas ele basicamente é seguindo as normas do artigo 17 seguintes ali, que estabelecem que eu começo com a fase preparatória, depois eu tenho publicação do edital, aí eu tenho a apresentação de propostas, eu vou ter o julgamento dessas propostas, aí a fase de habilitação, depois de recurso, depois a homologação. Basicamente, esse é o passo a passo, claro, falei super rápido agora, depois a gente vai se aprofundar, mas esse é o rito comum, tá? Do artigo 17, dos incisos do artigo 17, e esse rito ele deve ser aplicado tanto para a concorrência quanto para o pregão. Seguindo aqui nas nossas modalidades, a gente vai ter o concurso. O concurso ele deve ser utilizado para trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Então, se a administração pública ela pretende escolher um trabalho artístico, o Supremo Tribunal Federal quer um novo quadro para colocar lá no seu hall de entrada, eles podem fazer um concurso e aí fazer a escolha de um trabalho artístico é uma forma. O pagamento é em forma de prêmio ou remuneração. O critério de julgamento é melhor técnica ou conteúdo artístico. E o rito é especial. Por que é um rito especial? Porque ele não vai seguir exatamente aquilo que está no artigo 17, que eu acabei de mencionar para vocês, né? Ele vai ter algumas adaptações. O concurso, ele vai ter algumas fases um pouquinho diferentes, todas elas elencadas ali pela lei mesmo. E tem mais uma peculiaridade. O artigo 30 da Lei de Licitações e Contratos, ele vai dizer que quando eu tenho um vencedor do concurso, não vai me chamar de concurso público, tá? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente fala da modalidade concurso, né? Processo licitatório concurso,
a gente vai ter o quê? A gente vai ter o vencedor tendo que ceder à administração pública, nos termos do artigo 93, os direitos relativos ao projeto ali e autorizar a execução conforme o juízo e conveniência da própria administração. Então, digamos lá que é um concurso sobre um trabalho técnico. A administração pública ela vai se apoderar sobre aquele conhecimento ali técnico ou científico e ela vai poder executar isso depois. E aí, a pessoa, né, ó, que criou aquele conteúdo técnico ou aquele trabalho científico, ela vai ter que ceder isso para a administração pública. Nós temos o leilão. O leilão, ele é para a alienação de bens imóveis e móveis inservíveis. Então, quando eu tenho bens móveis ou imóveis, eu tenho que cuidar o seguinte, que antigamente, na lei velha de licitações e contratos, cabia tanto a concorrência quanto o leilão. Então, tinha lá suas diferenças, né? Mas o caso é que agora não tem mais a possibilidade de aplicar a concorrência para alienar bens. Então, se a administração pública ela tem um bem, para ela poder vender, por exemplo, ela vai ter que fazer um leilão. E aí entra aquela música, né? Eu não sei cantar. Não é um dom, tá? Eu tenho muitas habilidades, mas cantar não é uma delas. Mas eu vou aqui trazer a vocês, né, para vocês nunca mais esquecerem nenhuma prova, que é aquela antiga música de César Menotti e Fabiano. E eu nem gosto de sertanejo, mas eu sei essa para cantar a vocês. É aquela que eles dizem assim: eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Lembra? Ah, é isso que eu sei cantar, tá? Mas já serve pra gente saber que se eu quero vender meu coração, eu vou fazer um leilão, né? Pra ver quem dá o maior lance. A administração pública, ela não vai vender o coração dela, mas ela vai vender os seus bens. Então, quando ela quiser alienar bens, ela vai fazer o leilão, tá? Pra ver quem dá mais pelo meu coração. Não, pra ver quem dá mais pela o bem ali da administração que ela tá querendo alienar. E aí, tanto faz, se é bem imóvel, tanto faz, tá? Critério de julgamento, então, é maior lance, né? Quem conduz? O leiloeiro. Lembra que a gente falou antes do agente de contratação? Pois então. Lá no pregão a gente tem o pregoeiro, no leilão a gente tem o leiloeiro e no resto das modalidades a gente tem o agente de contratação. Qual é o rito? É um rito especial, porque nós vamos ter, então, alguns ajustes também nas fases de licitação. A gente falou das fases lá do artigo 17, mas alguns ajustes vão ser realizados ali, porque, né, o leilão, ele requer aí algumas fases um pouco diferentes, tá bom? E nós temos ainda a última, quinta modalidade de licitações, que é a novidade da vez, hein? Essa que não existia no Brasil antes, não. O diálogo competitivo, ele vai falar sobre... vai falar não, né? O diálogo competitivo, ele vai ser aplicado para situações aonde a administração, ela precisa contratar uma inovação tecnológica ou técnica, que existe uma impossibilidade de utilizar soluções disponíveis, né, ou exceto adaptadas, que é uma impossibilidade de definir especificações técnicas adequadamente. Resumindo, pessoal, quando que se usa o diálogo competitivo? Quando a administração ela tem um problema e ela não sabe ainda a solução, a melhor solução para esse problema, e ela quer dialogar com o mercado para entender qual que seria a melhor solução. Então, o que a administração pública lá vai fazer? Ela vai abrir o processo licitatório para, na primeira etapa, dialogar com o mercado, para, a partir deste diálogo, ela ter uma solução ou mais de uma solução, e aí ela passa para a segunda parte do processo licitatório, que é a competição, que é, bem, agora que eu já sei a solução que eu quero, eu vou ver quem é que traz a proposta mais vantajosa para essa minha solução, tá? Então, o diálogo competitivo é isso. E ele tá muito ligado, e aí você vai ver que as questões vão trabalhar isso, tá? A solução técnica mais adequada, requisitos técnicos para concretizar a solução, estrutura jurídica e financeira do contrato. Então, ela precisa buscar a estrutura jurídica e financeira desse contrato com o auxílio dos licitantes. O rito é especial também. Por quê? Porque o rito vai ser diferente daquele do artigo 17, até mesmo porque a gente vai ter duas grandes etapas dentro desse processo licitatório. As outras licitações, elas não têm essas duas etapas divididas entre diálogo e competição, tá? Então, tem essa diferença. Olha só aqui comigo. O diálogo competitivo, ele é conduzido por uma comissão formada por 3 membros, e aí a lei, ela traz como fases. O edital de pré-seleção, com 25 dias úteis no mínimo para manifestarem o interesse, né, dos licitantes, enfim, das empresas que quiserem participar. Então, a gente vai ter o edital de pré-seleção, depois a pré-seleção, aí os diálogos e depois o edital da fase competitiva. Então, quando a administração ela já sabe qual que é a solução
que ela tem, então, para o problema dela. E aí nós vamos ter a fase de competição com 60 dias úteis no mínimo para que as partes possam apresentar as propostas de licitação. Então, veja, não necessariamente quem trouxe a solução é que vai ser contratado pela administração pública, porque vai ter que ganhar o processo do diálogo, perdão, da competição depois, né, que é a segunda etapa do diálogo competitivo. Então é um pouco diferente, né, o procedimento do que aquele elencado no artigo 17. Antes eu mencionei a vocês o artigo 17, mas eu vou mostrar ele para você agora. Então o artigo 17, incisos, ele vai dizer lá que nós temos a fase preparatória, que nada mais é que a abertura do processo licitatório interno na administração. Então essa fase aqui, ó, ela é interna na administração pública. Ela é discricionária interna, porque a administração pública ainda está se planejando. Ela está fazendo um planejamento ainda do que ela precisa licitar, quantitativo, ela está fazendo a pesquisa de preço, ela está elaborando lá o termo de referência, o estudo técnico preliminar. Ixi, são tantos documentos, né? Então ela está ainda nessa fase de preparação. Quando ela tiver tudo bonitinho, tintim por tintim, e ela tiver o edital já prontinho, aí ela vai para a fase de divulgação do edital, que é onde nós vamos ficar sabendo que a administração pública está, então, licitando. E aí a divulgação do edital segue, lembra que a gente falou lá no bloco anterior sobre as regras de publicidade? Pois é, né? Então ela segue aquelas regras de publicidade, divulga esse edital e aí todo mundo fica sabendo que tem edital na praça. Isso significa dizer que quem quiser, tiver aí as condições, né, de acordo com esse edital, de participar, vai poder apresentar a suas propostas. Então, vai apresentar suas propostas ou lances, depois a gente vai ter a fase de julgamento, a fase de habilitação. Essas fases aqui, elas podem ser invertidas de acordo com o artigo 17, parágrafo 1º. Então, a regra é que seria primeiro a apresentação das propostas, mas eu posso trazer essa apresentação de propostas aqui para cima, a habilitação aqui para baixo, né? E aí eu tenho primeiro a necessidade das criaturinhas se habilitarem, para depois a gente ter a apresentação de propostas e o julgamento. Mas funciona tudo isso. Vamos lá. Olha só. Aí você quer participar do processo licitatório, né? Você olha o edital, gostei, eu vendo esse produto aqui na minha loja, né? Vou participar dessa licitação, porque eu tô querendo fornecer, então, esse produto para a administração pública. O que vai acontecer? E aí vai depender do que o edital disse, né? Ou esse edital vai dizer assim, ó, que você deve apresentar suas propostas, né? E no tempo, no dia, no site, na hora e tal, vai estar tudo escrito ali. E aí, a gente depois vai ter o julgamento, onde a administração vai fazer análise dessas propostas todas que chegaram. E depois do vencedor, ou o que tá ali para ser o vencedor, né? Digamos que foi o MEF. O MEF está em primeiro lugar com a proposta dele, é a proposta mais vantajosa de acordo com os critérios que a administração pública apresentou. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter que passar agora pela fase de habilitação. A habilitação eles vão julgar os documentos técnicos, jurídicos, financeiros deste licitante, para ver se ele atende todos os requisitos legais necessários para poder ser contratado pela administração pública. Se ele passar nessa fase de habilitação, show, a gente segue com o nosso procedimento. Aí a gente vai para a fase recursal. Então todo mundo vai poder apresentar recurso aqui, hein? Recurso sobre a apresentação das propostas, do julgamento ou da fase de habilitação, tanto faz. Aqui é o momento de apresentar as razões. Eu até preciso me manifestar durante as etapas anteriores que eu tenho pretensões de recorrer de alguma decisão da administração. Mas as razões mesmo eu devo apresentar nessa fase recursal. É uma fase recursal única. Aí, se a gente vencer essa fase recursal, tiver tudo certo, nós vamos para a homologação. A homologação é o momento onde a administração pública avalia se deu tudo certo com esse processo licitatório e se a gente pode encerrar. Se encerrar essa licitação, o que acontece? Acontece que vai formar um contrato, né, com o vencedor desse processo licitatório. Aqui, claro, apresenta de uma forma rápida, né? Essas fases de licitação a gente vai estudar com mais tranquilidade, com calminha, agora na sequência, falando sobre cada uma das etapas. Mas eu não posso deixar de observar novamente com você que o artigo 17, ele estabelece essa ordem para as fases, né, o passo a passo da licitação, mas a gente pode inverter, né? A gente pode trazer habilitação para antes, então todos os licitantes vão precisar se habilitar, não apenas o vencedor,
Todos vão ter que se habilitar, e aí só aqueles que forem declarados habilitados é que vão poder apresentar suas propostas, e aí a gente vai para a fase de julgamento e então passaremos para a fase recursal. Tem essa possibilidade de inversão, tá? Bom, seguindo aqui. Quando a administração pública está preparando, né, o edital, ela está preparando todas a minuta do contrato. Então, lá na fase preparatória, ela já começa a tratar sobre a matriz de risco. O que é isso? É uma novidade da Lei 14.133. Olha só o artigo 22. A matriz de risco entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação pode considerar a taxa de risco compatível com o objeto de licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia predefinida pelo ente federativo. Como é que é? É o seguinte, dependendo do tipo de contratação, como de maior complexidade, maior vulto, a gente vai ter a necessidade, em alguns casos e nos outros vai ser facultativo, a matriz de risco é a gente tabelar quais são os riscos possíveis dentro de um processo licitatório e a sua futura execução de contrato, e quem vai ser responsável, como é que a gente vai prevenir esse risco, e quem vai ser responsável caso aconteça, né, vai ser responsável por arcar com a reparação, por enfim, né, agir naquela situação. Então imaginem lá que a gente tem alguma situação de contratação de mão de obra, tá? E aí vai ser contratado então um serviço envolvendo mão de obra de pessoa. Nesse caso, eu posso ter nessa matriz de risco estipulado que, olha, reajustes salariais é um risco que pode acontecer e ele é um risco que quem assume é o contratado, porque é ele o empregador, né? E tem aqueles empregados que vão trabalhar em uma prestação de um serviço na administração, mas ele que assume esse risco. Então, a matriz de risco é eu prever quais são as possibilidades de situações que podem ocorrer dentro da execução desse contrato e quem vai ser responsável por essa situação. Também como que a gente pode prevenir, né? Quando for possível, evidentemente, tá? Bem, quando a gente vai falar da administração pública, ela contratar, para ela não fazer as cacas que às vezes faz, né, de contratar com preços superfaturados, enfim, né, com sobrepreço, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer antes uma pesquisa, para ela ter ideia do que ela está contratando e que preço que custa no mercado. Né? Poxa, se eu hoje vou comprar sei lá, o que eu vou comprar? Vou comprar um filtro de água. Bom, tá, um filtro de água. Bem, ele pode me custar R$400, ou ele pode me custar R$800, né? Vai depender do tipo de filtro que eu quero. Aí eu vou ter que especificar exatamente qual é o tipo de filtro, etc. E eu vou fazer uma pesquisa desse preço para eu entender quanto que a Fran pagaria se ela fosse comprar hoje. Porque quando eu for licitar, eu na condição de agente de contratação, quando eu for licitar, eu não posso pagar R$2.000 por um filtro. Não era esse preço, né, a média de mercado. Então, esta pesquisa de preço, ela é super importante e ela vai dar embasamento para o orçamento estimado também da administração. Porque a administração ela vai fazer um cálculo de qual que é o valor que ela tem disponível para aquela contratação específica, até porque ela tem que ter dotação orçamentária para garantir esse pagamento depois, né? Ela tem que ter dinheiro no cofre para pagar depois da execução desse contrato. Então, ela tem que ter noção do que ela está contratando, né? Ela não pode sair atirando no escuro, certo? Vamos lá. O artigo 24 fala que, desde que justificado, esse orçamento estimado da contratação até pode ter caráter sigiloso, ela não contar ali para os licitantes quanto que ela tem para contratar, né? Sem prejuízo da divulgação detalhada dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração da proposta. E nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Então, não tem sigilo dentro da administração, hein? Nem para órgãos de controle. O sigilo é para os licitantes, são para os licitantes. Então, a administração pública, ela fez lá, né, o seu orçamento e ela vai precisar colocar uns itens novos numa escolinha municipal e ela orçou lá, já fez um levantamento prévio e ela vai gastar ali em torno de uns R$200.000 para todos aqueles equipamentos. Então, o orçamento que ela tem é esse. Ela pode não divulgar isso para o licitante, para ela conseguir ter valores menores também, porque aí o licitante ele fica ali sem saber quanto que a administração pública tem, e aí o licitante ele não vai conseguir fechar
né, com a administração, se o valor dele vai estar acima do orçamento que ela tem disponível, então ele vai jogando o preço para baixo. Isso é uma técnica. Entretanto, o artigo ele vai dizer que, olha só, que na hipótese de licitação que optar pelo maior desconto, eu não tenho como tornar esse orçamento sigiloso. Por quê? Porque aí, nesse caso, se o licitante ele tem que ter ele tem que dar o lance de maior desconto, ele tem que saber que é desconto em cima de qual valor, né? Então, ele precisa ter essa ideia. E aí, nesse caso, o orçamento ele não vai ser sigiloso, tá? Bom, eu falei antes para vocês que é necessário a construção de um edital, e esse edital é um instrumento convocatório que vai ser, então, publicizado de acordo com aquelas regras de publicidade que a gente viu anteriormente. E aí, eu quero mostrar agora para vocês, de acordo com o artigo 25, o que é necessário ter dentro desse edital. A gente vai ter as regras relativas à convocação dos licitantes, do julgamento das propostas, da habilitação, dos recursos, das penalidades da licitação, da fiscalização, da gestão do contrato, da entrega do objeto e das condições de pagamento. Então, isso aqui são, né, objetos mínimos que vão compor aí o edital de licitação. Para quê? Para que os licitantes saibam, né, exatamente as regras do jogo, para que eles possam apresentar as suas propostas e depois, né, executar esse contrato caso venham a vencer o processo licitatório. No caso de compras, é interessante observar o artigo 41 da Lei 14.133, que ele vai dizer o seguinte: que no caso de licitação que envolva fornecimento de bens, a administração pode, de forma excepcional, excepcional, tá? Indicar marcas ou modelos. Mas quando é que ela pode indicar marca? Eu quero caneta Bic, né? Pode ser assim? Não. Olha só, em decorrência da necessidade de padronização do objeto. Então, imaginem vocês que os maquinários de uma determinada repartição pública são da marca X. E já tem uma empresa que faz a manutenção desses maquinários que também está contratada. A administração pública ela precisa de mais alguns desses maquinários. Tem lógica ela contratar maquinário de outra marca, né? Se ela vai ter que contratar também outra empresa para fazer a manutenção, ela vai gastar mais dinheiro ainda. Então, tem uma lógica ela contratar as mesmas marcas, né? Já que ela já tem uma empresa que faz a manutenção desta marca específica. Então, aqui a gente poderia ter uma justificativa para indicamento de marca. Também, em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados na administração. Ela tá usando Microsoft e aí, de repente, o servidor, ele começa a contratar outro formato de sistema, né, para outra secretaria, e aí não vai fechar os arquivos, vai corromper, não vai abrir no arquivo, enfim, vai dar um problema gigante. Então, para compatibilidade de plataforma, para manter padrões, é possível a gente também ter indicação de marca. Ainda, nós vamos ter quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender alguma necessidade, e quando a descrição do objeto a ser listado puder ser mais bem compreendida pela identificação da marca. Não é que eu vou necessariamente contratar só aquela marca, mas eu indico a marca para conseguir especificar melhor o que é que eu preciso. Eu preciso de caneta estilo Bic. Tá, mas pode ser caneta de outra marca? Pode, mas ela tem que ser aquele estilo, tá? E aí, então, a gente teria a possibilidade de indicação de marca. Caso contrário, não sendo uma dessas exceções, né, a gente vai ter aí a proibição de indicações de marcas, tá? Vamos lá, na sequência, quando a gente for falar de processos licitatórios, a gente vai poder licitar para contratar fornecimento de bens, mas também a gente vai poder contratar na administração pública obras e serviços de engenharia. Então, a administração pública quer construir uma escola, ela vai poder contratar esse serviço, né? Só que tem algumas regras e tem algumas nomenclaturas importantes também atreladas a essas formas de contratação de obras e serviços de engenharia. Eu vou apresentar a vocês aqui. Olha só. Quando a gente falar de contratação integrada, é porque a empresa contratada, ela, gente, vai apresentar o projeto básico e o projeto executivo também. Então, o projeto básico e o projeto executivo o que exatamente vai ser essa obra, como que vai ser a execução, tudo isso vai ser a cargo, né, da empresa contratada quando for uma contratação integrada. Quando for contratação semi-integrada, a administração pública será responsável pelo projeto básico. Da empresa, ela só vai querer o projeto executivo e, claro, a execução, né, da obra.
Se for uma empreitada integral, é porque a administração quer o empreendimento na integralidade. Então eu quero a escola todinho, eu vou contratar a escola, então eu vou pagar 1,5 milhão pela escola, vai ter que me entregar a escola pronta por 1,5 milhão. Se tu tiver imprevistos, os imprevistos são teus, eu vou pagar 1,5 milhão, né? Ou tem a empreitada por preço unitário, que aí são preços certos por unidades. Exemplo, manutenção de rodovia, aí paga o metro quadrado do asfalto, né? Ou a empreitada pode ser por um preço certo, um preço global, né? Que é um preço certo e total, também tem essa possibilidade. Ainda tem contratações por tarefa, quando a administração pretende contratar mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, como uma pintura. Então, vou contratar o pintor, ele vai pintar toda a fachada da secretaria, né? E aí eu vou definir se essa licitação e futuramente esse contrato vai ser com ou sem fornecimento de materiais, tá? E pode ser também o fornecimento de prestação de serviço associado. Esse tipo de contratação visa o fornecimento do objeto, mas também a operação e a manutenção dele por um tempo determinado, e o prazo máximo seria 5 anos. Imaginem vocês que uma empresa que trabalha com construção de radares eletrônicos, radares esses que a gente coloca nas rodovias, né, para fazer verificação de velocidade dos carros, dos veículos em gerais. Então, eu contrato a empresa para ela fornecer o objeto, que é então, né, o equipamento, mas também para operacionalizar, para manter o equipamento. E aí esse contrato será por 5 anos. Então, são formas de contratação. Tudo tem que estar previsto no edital, nada pode ser uma surpresa depois no contrato. Por quê? Quem vai participar do processo licitatório tem que ter segurança naquilo, né, que vai apresentar de preço, porque vai ter a possibilidade de executar, não vai ser pego de surpresa depois, tá? Então, tudo isso precisa ser muito bem planejado pela administração pública, vai fazer parte do edital e esse edital vai ser o quê? Divulgado, né? Então, divulgação. Quando a gente fala desse edital, eu também preciso alertar vocês que da fase preparatória antes da divulgação do edital tem uma etapa importante que é o parecer jurídico, pelo controle interno da administração. Ele é feito por órgãos de controle interno, um controle prévio de legalidade. Geralmente, quem faz isso é o procurador, ou a procuradoria. Ela vai fazer essa análise de todo o procedimento até aquele momento, antes da publicação do edital, para dizer, olha, tá tudo juridicamente correto, pode dar seguimento a esse processo licitatório. Esse parecer jurídico, ele é super importante para que a gente tenha, né, um quantitativo menor de situações, problemas no futuro nos processos licitatórios. Se o parecer foi ok, vai para a fase, então, de divulgação, divulga lá no PNCP, no Diário Oficial, um extrato só, e não precisa ser o teor completo do edital, porque os editais são longos, no Jornal de Grande Circulação, o extrato também, e facultativamente no sítio oficial do ente federativo, né? Mas no PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, lá é necessário fazer, então, essa divulgação. Lembrando só que municípios até 20 mil habitantes, eles vão ter esse tempo maior, né, para divulgação ali, não esqueçam disso, tá? Quem é que não pode participar de processo licitatório? Então, imaginem vocês que foi publicado o edital, beleza, show de bola. E agora? Quem é que não poderia participar desse processo licitatório? Vamos lá. O artigo 14 vai dizer assim, ó, que não podem disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direto ou indiretamente. Quem? Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo. Então, vamos lá. A obra. Na obra, gente, é necessário que tenha um anteprojeto, um projeto básico e um projeto executivo dessa obra. Só que a pessoa que fez, ou a empresa que fez esses projetos, ela, em tese, não poderia participar depois da execução. Por quê? Porque se eu divido isso entre pessoas jurídicas diferentes, eu tenho uma maior chance de prever erros, de evitar situações, né, equivocadas, erro na obra, assim como também situações corruptivas. Tá, mas existem algumas possibilidades na nova lei, que é a contratação integrada e semi-integrada. Eu acabei de apresentá-la para vocês. E ali eu disse, olha, na integrada, a mesma pessoa jurídica contratada vai, então, a empresa lá do Mévio. A empresa do Mévio ganhou o processo licitatório. A empresa do Mévio vai apresentar o projeto básico, vai apresentar o projeto executivo e vai executar essa obra, se for uma contratação integrada. Se for uma contratação semi-integrada, a administração pública apresentou o projeto básico, mas o MEV vai apresentar o projeto executivo e vai executar essa obra, tá? Isso, então, é uma exceção na contratação integrada e semi-integrada, porque a regra
é que a pessoa que fez o anteprojeto, o projeto básico, o projeto executivo, não vai participar do processo licitatório e não vai executar depois esse contrato. Também, se o autor do projeto for dirigente, gerente ou controlador acionista ou detentor de mais de 5% do capital, com direito a voto, responsável técnico subcontratado, quando a licitação versa sobre obras, serviços ou fornecimento de bens necessários, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente ou órgão, entidade contratante ou com um agente público que desempenha a função de licitação ou que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, então ele não pode ter uma proximidade ali com o agente de contratação ou outros agentes públicos que trabalham dentro do processo licitatório e também do contrato depois. E algumas novidades, porque isso ali já existia. Pessoa física ou jurídica que se encontra ao tempo da licitação em possibilidade de participar de licitação em decorrência de uma sanção, ela não vai poder participar, né, da licitação. Empresas controladas, controladoras, coligadas nos termos da Lei 6.404. E pessoa que tenha sido condenada judicialmente nos últimos 5 anos, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhos a condições análogas à escravidão, ou então contratação de adolescentes nos casos vedados pelas normas trabalhistas. Aí, nesse caso, essa pessoa jurídica ou pessoa física, né, tanto faz, também não pode participar de processos licitatórios, tá? Aí eu falo que uma empresa pode participar de uma licitação, mas não é só empresa não, pessoal. A gente pode participar, uma pessoa física pode participar de uma licitação, tudo vai depender do edital, ou até mesmo um consórcio de empresas. Então são empresas que se unem nos termos da lei. Você pode fazer a leitura lá do artigo 15 da lei, e aí essas pessoas se unem para participar do processo licitatório como consórcio de empresas. Isso também é possível, ok? Vimos, então, principal sobre a fase preparatória, divulgação do edital, e agora a gente vai falar sobre a apresentação de propostas como último tópico desse bloco aqui. Quando a gente fala sobre a apresentação de propostas, o ponto primordial é a gente falar sobre o prazo mínimo para que a gente tenha a apresentação das propostas. Então, o que é esse prazo mínimo? A tabela final que eu vou apresentar aqui a vocês, ela diz respeito ao quê? Imaginem lá que eu sou administração pública e eu quero, então, contratar uma empresa para me fornecer bens. São produtos de higiene que eu vou mandar para as escolas municipais, as secretarias, enfim, todas as repartições públicas do meu município. Eu sou a prefeita, tá? E aí, eu preciso contratar. Então, a gente vai abrir o processo licitatório. Antes, a gente vai cuidar de toda a fase preparatória, né? Vai fazer o planejamento, o estudo técnico preliminar, o termo de referência, a pesquisa de preço. A gente vai cuidar de todo o processo preliminar antes, vai produzir o edital, vai produzir a minuta de contrato, vai divulgar isso, né? E aí, quanto tempo eu tenho que dar para as pessoas ficarem informadas sobre esse processo licitatório e apresentarem as suas propostas? É sobre esse tempo mínimo que a gente vai ver agora. Então, quanto tempo eu preciso entregar, né? Colocar como uma regra dentro desse edital para poder permitir com que as pessoas que têm interesse de participar desse processo licitatório tenham um tempo hábil para conseguir preparar a sua proposta. Então, vamos lá. Se for um processo licitatório para aquisição de bens pelo critério de menor preço ou maior desconto, eu tenho que dar no mínimo 8 dias. Se for outros critérios de julgamento para aquisição de bens, eu tenho que dar no mínimo 15 dias. Se for para contratar serviços e obras comuns, que eu vou escolher o menor preço ou maior desconto, eu tenho que dar 10 dias úteis no mínimo. Se for serviços e obras especiais, menor preço, maior desconto, eu tenho que dar 25 dias úteis no mínimo. Se for contratação integrada, aquela que tem que entregar o projeto básico, o projeto executivo, 60 dias úteis no mínimo. Se for contratação semi-integrada, aquela que a pessoa jurídica, além de executar, né, ela vai apresentar o projeto executivo também, ou outras situações não mencionadas aqui anteriormente, 35 dias. Se for para alienação de bens, através do leilão, maior lance, 15 dias, no mínimo. Contratações especiais por melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Esses são os prazos que precisam ser observados, então, para que as pessoas possam se organizar, né, e apresentar as suas respectivas propostas, ok? Terminamos aqui esse momento de estudo. No vídeo sequente, a gente vai estudar os critérios de julgamento. A gente começa, na verdade, com os critérios de julgamento e segue aí com mais outros conteúdos da fase do processo licitatório, certo? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.